Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, o versículo 22. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, versículo 22 em diante. Podemos ler? Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 22 em diante. Vou ler. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando eles estão vigiando, ou sendo vigiados, melhor dizendo, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração e temendo o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisso ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm o Senhor no céu. Pode se sentar. Amém. O tema da pregação de hoje é Eu mereço. Como o pensamento por detrás dessa frase pode atrapalhar a sua vida e o seu fim de ano. E a gente vai analisar o texto e vamos ter uma direção da parte do Senhor. O porquê dessa pregação? Quando chega o final de ano, o que mais ouvimos é: graças a Deus que chegou as férias. Aleluia! Eu já não aguentava mais. Ufa! O que eu mais quero é descansar. Eu quero ver minha família lá na minha cidade natal. Estou doido para viajar. Estou precisando do acerto para eu pagar minhas contas. Eu vou fazer uma reforma lá em casa. Não é? Então, essas frases, elas são tão conhecidas por nós, né? Se nós não a falamos, nós ouvimos essas frases. E normalmente essas frases, elas vêm com uma outra frase logo após. Porque eu mereço. Eu mereço descansar, eu mereço construir, eu mereço desfrutar do meu trabalho, eu mereço gastar o dinheiro que eu ganhei, eu mereço viajar, eu mereço dormir, eu mereço comer, é vestir que eu digo, eu mereço dançar, não é? Você agora está emagrecendo. Eu mereço. Então, me veio um pensamento: por que será? Qual que é a ideia por detrás dessa frase? Sabe por quê? Porque a gente ouve essas frases no final do ano, baseada nesse eu mereço, mas aí quando chega janeiro, as frases mudam. A frase ou as frases são: eu gastei meu dinheiro todo, nem vi o que eu fiz com ele. Eu fui lá para minha cidade e acabei brigando com a minha família. Pouquíssimos dizem isso aqui: rapaz, eu bebi, eu fui para a farra, eu aproveitei a vida.
Outros dizem, em vez de eu descansar nas férias, eu trabalhei nas férias. Outros dizem, viajei e nem fui em nenhuma igreja para prestar culto a Deus. Então, vem a seguinte pergunta: por que em dezembro a gente está com um pensamento? A gente está com essas frases. E quando chega em janeiro, as frases mudam. Será que o eu mereço tem alguma coisa a ver com isso? Por que o dezembro é uma coisa e a realidade do janeiro é outra? E eu cheguei à conclusão que sim, que o eu mereço tem tudo a ver com as frases de dezembro serem uma e as frases de janeiro serem outras. Mas daqui a pouco a gente revela qual foi a nossa conclusão. Mas antes, eu estou com o texto de Paulo aos Colossenses. Provavelmente quem organizou e fundou a igreja em Colossos foi Epáfras, um dos cooperadores de Paulo. Paulo estava preso lá em Roma. Era a primeira prisão dele em Roma. Mas ele estava preso de modo domiciliar. Ele estava numa casa. Ele tinha uma liberdade para pregar o Evangelho. Essa carta aos Colossenses foi escrita na prisão, ou nessa prisão domiciliar. Paulo, ele tem um propósito na hora que ele escreve essa carta. Ele queria orientar os irmãos lá de Colossos, e não só de Colossos, porque essa carta rodaria outras igrejas, em outras cidades. Ele queria orientar os irmãos que Cristo é superior a qualquer filosofia vã, ou em qualquer tentativa de misturar judaísmo com filosofia vã. Ou seja, Cristo é superior, é supremo sobre tudo e todos. E você vê isso no capítulo 1 e no capítulo 2 de Paulo aos Colossenses. Mas quando chega o capítulo 3, você percebe que Paulo se volta para a vida que vem de Jesus. Ali no 1 e 2 ele mostra esse Jesus supremo e superior. E no 3, caminhando para o 4, você vê essa vida que esse Jesus supremo proporciona aos que depositam a sua fé nele. Essa nova vida, uma vida baseada no amor, na fé em Jesus, abandonando a velha vida das obras da carne. E quando Paulo entra nesse capítulo 3, do versículo 18 em diante, ele dá um conselho para a esposa, o 19 ele dá um conselho para os maridos, o 20 ele dá um conselho para os filhos, no 21 ele dá um conselho para os pais, e aí chega o versículo 22 em diante, ele dá um conselho para os que prestam serviço, no nosso contexto hoje seria, sim, o melhor termo, e os que pagam pelo serviço. Os servos e os patrões, os escravos e os senhores. O interessante é que a escravidão no Império Romano era bem diferente da escravidão que o Brasil viveu nesses séculos, passados. De algum modo, o escravo no Império Romano, ele tinha certas liberdades, que, por exemplo, o escravo aqui no Brasil não tinha. Mas a boa aplicação desse texto é feita para empregados e patrões, para quem presta serviço e para quem paga pelo serviço. Aqui, essa porção, ela se aplica no relacionamento trabalhista, de trabalho. É por isso que no versículo 22, ele fala de quem presta o serviço. Ele diz que quem presta o serviço deve reconhecer a autoridade de quem paga pelo serviço. No nosso contexto é o patrão. E que o meu serviço que eu presto para quem paga pelo meu serviço não deveria acontecer somente quando quem paga pelo serviço está observando, vigiando. Mas eu deveria prestar o serviço, trabalhar com sinceridade no coração e temendo ao Senhor.
Ele disse aqui no versículo 23 que todo o meu trabalho que eu presto, ele deve ser feito de todo o coração, não para as pessoas, mas deve ser feito para o Senhor. E antes da gente aprofundar nessa resposta, por que dezembro é uma coisa e janeiro é outra, e por que acontece esses descontroles de fim de ano, eu queria que você refletisse comigo o versículo 22 e 23, quando o apóstolo Paulo, quando Deus, usando este homem, ele está tirando as nuvens, está jogando muita luz no discernimento dos irmãos, não só aqueles, mas todos nós, a respeito da importância de compreendermos que Jesus é Senhor da nossa vida em todas as esferas e áreas da nossa vida. Sabe, irmãos, existe uma ideia muito perniciosa, muito destrutiva, que é: eu vivo a minha vida com Deus dentro do prédio, mas quando eu passo do portão para lá, eu vivo a minha vida do jeito que eu entendo. Porque eu não misturo religião com as coisas. E preste atenção, guarda essa frase aí. Eu não gosto de misturar religião com trabalho. Eu não misturo religião com os negócios. Ainda vão mais longe. Eu não misturo religião com política e religião com isso e aquilo. A gente vai analisar se essa frase faz sentido. Mas o interessante é que Paulo aponta, no versículo 22 e 23, aponta para os irmãos o seguinte: ei, no seu trabalho, Cristo é o Senhor do seu trabalho. Ele quebra, ele esmiuça, ele espedaça a falsa ideia de que a minha vida só é regida por Deus quando eu estou dentro desse prédio, ou do chamado local sagrado. Porque a gente, por exemplo, reverencia um determinado local, mas a nossa vida não está à altura da nossa fé no dia a dia. Sabe, irmãos, Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa vida. E tudo começa e finaliza em Cristo, na vida de um cristão. Aleluia! Aleluia! Irmãos, não tem como separar fé de esferas da vida. Tem gente que diz assim: não mistura fé com esse negócio, com negociação, não. Deixa, isso aí não pode misturar. Essa é uma frase mentirosa. Porque é da fé que brota os nossos valores que dão direção para a nossa vida. Como é que você vai pegar a sua fé e você vai falar assim: olha, fé ligado e fé desligada. Na hora que eu vou negociar, fé desligada. Aí quando desliga a fé, todos os valores estão desligados. Agora a gente vai negociar, porque não se mistura fé com negócios. Não existe isso, irmão. A fé, ela está em você, está entranhada em você. É dela que parte todos os seus valores, o que você valoriza na vida. Então, na hora de negociar, por exemplo, na hora de trabalhar, todos os valores que nós temos a respeito do trabalho, vêm da fé. Só abrindo aspas aqui, gente, não caia nessa conversa, esse conto de carochinha, desculpe o termo se ele é muito forte, essa conversa fiada, quando dizem que não se mistura fé com política, que não se mistura fé com negócios, que não se mistura fé com sala de aula. Isso tudo é conto de carochinha, porque a fé, ela faz parte do meu ser, e é dela que vem todos os valores que dão direção para a minha vida. Não tem como eu colocar a fé em ponto neutro, ou ponto desligado. É como se desligasse eu, Renato. É como se desligasse você. Porque seus valores estão todos brotando da fé. Tudo que você vê da vida, você pensa da vida e valoriza da vida, parte dessa fé em Jesus. Então, na hora que a gente vai negociar, a gente tem que pensar, negociar, prestar serviço, pagar por serviço, essa relação, né, de negócio, de economia, ela deve estar debaixo, porque está debaixo do governo de Jesus Cristo.
Está entendendo, sim ou não? O seu trabalho é um trabalho que no final é um trabalho prestado a Jesus. Então, irmã, quando você vai pespontar aquela frente, quando você vai ensacar aquele calçado, quando você vai colocar aquele calçado na forma, quando você vai apontar aquele calçado, a sua fé, ela está regendo os seus valores. Aí você bate um olho naquele calçado, aí você vê, meu Deus, eu coloquei o pé esquerdo no pé direito. Será que eu passo para frente? Aí você vai pegar a sua fé assim, fé desligada. Deixa eu ver aqui. Não tem como. Se você desligar a sua fé, você se autodesligou. Está entendendo, sim ou não? Ela está regendo sua vida. Os seus valores brotam dela. Na hora de negociar, prestar serviço, na hora de pagar, tudo que a gente vai fazer, nossas relações econômicas estão todas baseadas nessa confiança. Cristo é governador de tudo. Como disse o próprio apóstolo Paulo em Colossenses 3,11, Cristo é tudo em todos, se referindo aos irmãos. Isso é importante, porque aí vem a resposta das perguntas que eu propus no início. Sim, Cristo, ele é essa resposta. No versículo 24, a Bíblia nos relata o seguinte: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Irmãos, nós temos visto que a vida de trabalho de muitos irmãos é uma vida de trabalho sem propósito. Parece que o fim do trabalho do irmão é só ganhar o salário e pagar as contas. Que pena que os irmãos associam seus trabalhos a algo tão pequeno. Talvez você que está aqui, que pena que você associe o seu trabalho a algo tão pequeno, tão sem sentido, com pouco sentido. E me atrevo a dizer que essa falta de sentido no trabalho, ou melhor dizendo, na vida que desemboca no trabalho, faz com que o seu trabalho seja um trabalho até chato. Porque se não tem sentido, se o fim do trabalho não é algo grande e nobre, ele vai ficar chato. É por isso que a gente vê tantas pessoas reclamando, por exemplo, do seu trabalho. É porque o fim do trabalho dela, lamentavelmente, é só o salário para pagar as contas. Interage comigo, mas aí você interage respondendo no seu coração. Você está vivendo assim no seu trabalho? O fim do seu trabalho é somente para você receber o seu salário e pagar as contas? Que pena. Porque o fim do nosso trabalho não é para receber salário e pagar as contas. O fim do nosso trabalho é que Jesus Cristo receba toda a glória do trabalho que a gente executa, porque no final das contas a gente não trabalha para o nosso patrão, a gente trabalha para Jesus Cristo, como diz o texto. E nesse nosso trabalho precisa estar manifesto os valores desse rei. Eu estava numa reunião dos empreendedores que nós temos aqui, empreendedores cristãos, eu disse assim para eles: qual é a missão de vocês no trabalho que vocês executam? Se a missão de vocês não tiver valores do reino, vocês não entenderam qual é a missão de vocês no trabalho que vocês prestam, no serviço que vocês prestam. Irmãos, eu não sei citar a marca, mas eu fiquei maravilhado como esse homem, ele tem um bom discernimento do que é valores do reino, na missão, por exemplo, da empresa dele. É uma marca que nos aeroportos,
eles têm uma garrafinha, um copinho verde com uma mulher desenhada, uma marca de café, Starbucks. Starbucks? É isso mesmo, Miriam? Obrigado, viu? Olha, uma pessoa que domina é outra coisa, né, Miriam? É outra coisa. Starbucks. Sabe que eu estava ouvindo um podcast a respeito do dono dessa marca que fez várias franquias. Preste atenção. Sabe o que ele disse? Olha um valor do reino. Nem sei se esse homem é cristão, mas ele estabeleceu como missão do negócio dele. Ele disse, quando uma pessoa for tomar café na Starbucks, ele vai estar num ambiente de paz. Quero te perguntar, paz não é um dos valores do reino de Jesus Cristo? Sim ou não? O trabalho dele não vai ser chato. Porque vai além de ganhar dinheiro para pagar a conta. Tem a ver com valores do rei que nós servimos. E talvez o seu trabalho está chato. É porque você ainda está apequenando o propósito dele. Entendeu, sim ou não? Sim, irmãos, no versículo 24, temos a resposta do porquê que dezembro a gente começa com algumas frases e em janeiro a gente cita outras frases. Quando o apóstolo Paulo diz que a recompensa vem do Senhor, que o salário, a recompensa, a paga que nós teremos do nosso trabalho vem do Senhor, isso responde à pergunta, por que dezembro para janeiro nós nos descontrolamos? Aí você me diz, pastor, então aprofunda nisso. Eu vou aprofundar. Quantos de nós, na nossa vida de trabalho, nos descontrolamos durante o ano? Quantas aqui, irmãs respontadeiras, você na sua banca de silk, você no seu comércio, sua prestação de serviço, eu vou usar aqui uma ilustração de uma pespontadeira. O patrão chegou e disse, olha minha filha, é o seguinte, você quer ganhar um dinheirinho a mais no final do ano? Quero. Você quer fazer umas compras, fazer algumas... Quero. Então eu tenho uma proposta para você, trabalhar todo sábado. E todos os dias, até às 7, 8, 9. Você topa? Topa, eu estou precisando de dinheiro. Aí vai lá a irmã, casada, com marido, não é? Filhos, e todo sábado trabalhando, e só não trabalha no dia do PG, que é um modo, pelo menos, dela se salvar nessa semana. Mas tirou o dia do PG, é todo dia até tarde. Aí quando chega dezembro, está chegando agora, essas últimas semanas, você olha para a irmã, você tem até medo de olhar para a irmã. A irmã ela não está mais em 220, ela está em 318. A irmã está a ponto de explodir. O marido não pode nem mais falar nada dentro de casa. Porque se falar, pode ser que as tampas ganhem asa e voem pela casa. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Ai, 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 ai. Os meninos olham para a mãe e falam assim, mamãe, meu Deus, mamãe ela está nervosa. Vai chegando ali perto do dia 20 de dezembro, perto de parar, a irmã já está quase igual um zumbi. Descontrolou tudo. Descontrolou porque a irmã perdeu o discernimento. Qual é a missão dela? Ela perdeu o discernimento que em tudo Cristo é Senhor. Ela apequenou a missão dela em só ganhar o dinheiro para sobreviver. E aí ela está totalmente descontrolada. Aí sabe o que acontece com a irmã? Ela começa a criar no coração dela inúmeras expectativas. Essa é a irmã da minha ilustração. Inúmeras expectativas.
quando chegar final do ano, eu vou pagar minhas contas, eu vou descansar, eu vou visitar meus familiares, eu vou lá na casa dos meus familiares, eu vou lá dar um abraço no papai, eu vou dar um abraço na mamãe, eu vou... Aí quando chega janeiro, a irmã gastou mais do que podia, ela brigou com seus familiares, ela não conseguiu descansar, e aí vai começar 2020, daquele jeito que todo mundo já sabe. A resposta é, a irmã, por descontrolar sua vida, esse discernimento da sua missão no seu trabalho estava tão bagunçado, ela descontrolou a vida dela. E no descontrole da vida dela e do trabalho dela, sabe o que aconteceu? Ela gerou nela um anseio, o anseio de compensação. Autocompensação. Está entendendo? Ela descontrolou a vida e trabalho. Agora ela está com um anseio de compensar aquele descontrole. Mas autocompensação é terrível. Você quer um exemplo? Quando eu mudei aqui para Nova Serrana, eu tenho até hoje um primo, ele tinha umas manias doidas, e eu de vez em quando embarcava nessas manias doidas dele. Ele estava construindo uma casa no São Geraldo, ele me chamou para ajudar, e eu ia ajudá-lo. E teve uma vez que a gente furou uns tubulão e a gente começou a encher esses tubulão. E ele vinha com os desafios mais doidos. E nesse dia ele disse assim, Renato, vamos fazer o seguinte, só vamos comer depois que a gente encher esses tubulão? Você já virou maceiro na enxada? Aquele trem dá fome demais, irmão. Aquele trem dá fome, mas dá tanta fome. E você está lá. E o meu primo doido e eu doido junto com ele. E virando maceiro. E o estômago, assim, as lombrigas já estavam brigando entre elas. E aí quando a gente acabou, aí fala assim, agora, Renato, terminamos, agora a gente vamos comer. Irmão, a gente só não comeu o prato porque o prato não dava para comer. Esse sentimento de compensar aquilo que descontrolou me levou aos excessos. Está entendendo, sim ou não? É o que acontece no final de ano, quando missão de trabalho não está aqui, olha, muito claro na sua cabeça, e aí entra descontrole na vida. Quando chega final do ano, a gente cria um chamado anseio, um sentimento de compensar, eu preciso compensar, eu compensar. Mas o problema é que o sentimento de autocompensação nos leva a criar desculpas para aliviar a consciência, e a gente vai para os excessos. E aí, janeirão, a conta está estourada, está devendo, brigou com todo mundo, está cansada, não fez nada. Por quê? Uma vida profissional, sem uma missão clara, levou a um descontrole. Esse descontrole lhe gerou um anseio por compensação. Esse anseio por compensação gerou um tanto de desculpa para aliviar a consciência. E a gente foi lá e partiu para os excessos. Por isso que a gente está gastando tanto no final do ano. A gente está brigando tanto. A gente quer tanto. Porque tem esse anseio de compensar o que foi descontrolado no trabalho. Agora você entendeu por que dezembro a gente começa com uma frase e janeiro a gente finaliza com outra frase? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que a minha recompensa vem de quem? Interaja comigo. A minha recompensa, o meu salário, a minha paga, a minha compensação vem de quem? De Jesus, de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que a gente não pode se apegar a mentiras. A gente tem que se apegar à verdade. Eu espero que essa verdade do texto de Colossenses 3:24, que nós receberemos nossa recompensa da herança, a herança que Cristo conquistou por nós, é Ele que tem a nossa paga, é Ele que é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor do nosso trabalho, é Ele que coloca significado no nosso trabalho. E todo o anseio de recebimento, de paga, de recompensa, de compensação, deve ser direcionado a Jesus, confiante que Ele tem a nossa paga. Está entendendo, sim ou não? É aí que a gente se livra desse sentimento
terrível de autocompensação. Eu mereço, eu preciso receber isso, eu fiz isso, eu mereço. E aí eu alimento esse sentimento de autocompensação, crio desculpas para baixar o nível da consciência, ou o peso da consciência, e aí eu entro em um monte de excessos. Amém? Paulo finaliza dizendo que toda injustiça vai receber o seu troco. Que ninguém vai ser tratado com parcialidade. Ele está dizendo no relacionamento do que paga o serviço e de quem presta o serviço. E ele dá um conselho para quem paga o serviço. Tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Aquele que paga pelo serviço, ele deve fazer, o patrão, aquele que paga, ele deve fazer tudo isso. O relacionamento de trabalho que ele tem com quem presta serviço tem que ser um relacionamento de justiça. Sabe, irmãos, finalizo. Você que tem o seu negócio, você paga pelos serviços de alguém, seja justo na hora de pagar. Não se vanglorie em estar pagando uma pessoa mal, sabe? Pague de modo justo, sabe? E de modo algum, no seu relacionamento de pagar pelo serviço que alguém presta, nunca se sinta superior a ele. Porque no final das contas, aquele que paga pelo serviço e aquele que presta o serviço, ambos sendo cristãos, todos os dois têm um só Senhor. O nome dele é Jesus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu espero que você seja livre de todo sentimento de compensação, autocompensação. Isso leva a gente a cair nos excessos. Mas isso tudo vem de uma vida que não tem esse norte. A minha missão tem a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com Jesus Cristo. E quando eu presto os meus serviços, eu tenho que reconhecer a autoridade de quem paga pelo serviço, mas principalmente de quem recebe esse serviço, que no final das contas é Jesus.